Assim como você, eu sou dessas pessoas que odeia perder tempo. Eu quero crescer rápido para ter resultado rápido. Mas apesar de eu pensar desse jeito, por muitos anos eu me senti frustrado. Porque eu queria crescer rápido, eu queria me destacar na minha profissão, eu queria chegar no lugar que eu sempre planejei chegar, mas eu não sabia como ter essa velocidade. Toda a minha base de aprendizado ela tem sido criada de acordo com o modelo tradicional de ensino, né? O modelo linear. E esse modelo linear é aquele padronizado, né? Aquele que você estuda cada ferramenta ou método uma única vez, de uma maneira isolada das outras, e não tem uma aplicação prática, né, que envolve todas as ferramentas para você entender como tudo isso se junta e funciona. Por isso que a gente tem aquela sensação de que não tem conexão no aprendizado. Geralmente a gente sai da aula, termina a pós-graduação pensando assim: onde é que eu vou usar tudo isso? Né? Como a gente não consegue enxergar o todo, como a gente aprende por partes aparentemente desconectadas, a gente tem muita dificuldade em aplicar o conhecimento em uma necessidade real de trabalho. Nós não conseguimos ligar os pontos com facilidade. E isso nos paralisa de uma forma que faz quase que a gente desista mesmo de uma nova profissão. E foi durante a minha primeira experiência de trabalho na área de dados que eu consegui entender o quanto esse modelo linear de aprendizado ele me limitava e me deixava mais lento. Eu demorava muito tempo até eu conseguir pensar numa solução nova para o problema de negócio que surgia, porque eu ficava perdido na hora de decidir o que fazer primeiro. Como é que eu vou executar as tarefas de uma forma organizada, de uma forma realmente lógica? Eu sabia fazer muito de muitas ferramentas, mas eu não tinha agilidade na entrega da solução. E foi nesse momento da minha carreira que eu comecei a procurar novas formas de poder acelerar o meu trabalho. Eu olhei para as minhas próprias dificuldades e entendi que se eu continuasse naquele ritmo, seguindo uma estrutura linear e padronizada, eu não ia conseguir crescer na velocidade que eu queria. E a minha maior frustração e impaciência, ela vinha só dessa demora do meu crescimento profissional. Então foi nesse ponto que eu entendi a real necessidade da empresa e comecei a mudar a minha forma de aprender. Eu passei da forma linear para uma forma mais cíclica de aprendizagem. Foi nessa forma mais cíclica que praticamente salvou a minha carreira da estagnação e que hoje permite com que os meus alunos entrem no mercado de dados o mais rápido possível em tempos assim, recordes. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que você deve também aprender a ciência de dados em ciclos se você quiser entrar rápido no mercado. Então já se inscreve no canal se você gostou desse tema e fique comigo até o final desse vídeo para você entender realmente no detalhe como é que funciona essa nova forma de aprender. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, já trabalho como cientista de dados há mais de 8 anos e sou professor de uma comunidade de ensino de ciência de dados há mais de 2 anos. A gente já conta com centenas de alunos que estão empregados em grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil e também fora do país. E nenhum deles precisou fazer uma pós-graduação de 2 anos, muito menos uma nova faculdade. Tudo isso porque eles aprenderam a forma nova de aprendizagem chamada método cíclico. E é a mesma que eu vou explicar aqui para você nesse vídeo. Então, para fazer essa explicação da forma mais clara possível, eu trouxe alguns slides aqui para a gente exemplificar como é que funciona realmente o método de aprendizagem de ensino. Bom, a forma tradicional como a gente aprende até hoje é uma forma onde cada profissão ela tem um conjunto de competências que precisam ser aprendidas de modo a você ser considerado um profissional daquela área. Então, por exemplo, na ciência de dados, as principais competências que um cientista de dados precisa ter são as seguintes. Ele precisa ter um conhecimento de negócio, precisa ter um conhecimento de programação com foco em análise de dados, um conhecimento em sistemas operacionais e ferramentas mesmo da computação, estatística, machine learning, storytelling, cloud e visualização de dados. Dentro dessas competências, a gente tem algumas habilidades, que são os tópicos dentro da competência que a gente precisa aprender, e isso varia conforme o nível que você está estudando. Então, se você é uma pessoa que está começando a estudar agora, você tem algumas habilidades. Se você é uma pessoa que já está no mercado procurando a senioridade, são outras habilidades. Então, por exemplo, conhecimento de negócio, de maneira mais geral, você precisa entender o que é um modelo de negócio, o que são métricas, o que são KPIs. Dentro de programação em Python, você precisa aprender Spark, orientação a objeto, requisições em API. Dentro de Linux, você precisa aprender um pouquinho da ferramenta chamada Git, ferramenta chamada SQL e também bancos de dados NoSQL. Dentro de estatística, é legal você aprender distribuições normais, curtosas, inferência bayesiana, inferência causal, noções de probabilidade. Dentro de Machine Learning, você precisa aprender regressão, classificação, redes neurais, sistemas de recomendação. Dentro de Storytelling, a montar uma linha mestra da narrativa, a montar uma estrutura realmente com analogias. A cloud, as clouds mais tradicionais de seus principais serviços,
como por exemplo a Amazon e a Google, e a visualização de dados, ferramentas mais clássicas do mercado, como o Tableau, Power BI e o Looker Data Studio. Então, a forma como a gente aprende essas competências, elas são de forma isolada. Então, quando você começa na pós-graduação, você tem lá o seu calendário de aulas e você pode perceber que você tem aulas de disciplinas exatamente como estão aqui. Então, você tem uma disciplina de programação, que você vai passar o semestre aprendendo programação. Nesse mesmo semestre, você pode ter uma outra disciplina em paralelo, que pode ser estatística, por exemplo, onde você vai aprender os métodos. Muitas vezes você tem até 3, 4 disciplinas no mesmo semestre, onde você vai aprender, por exemplo, Machine Learning ou Cloud. Depois, no próximo semestre, você tem mais um conjunto de disciplinas que você vai aprendendo ao longo desse semestre. Então, essas disciplinas, elas são ensinadas de maneira separada. As competências, elas são quebradas, as habilidades são definidas, e você é ensinado essa sopa de letrinhas de maneira separada. O problema disso é que, quando a gente vai resolver um problema dentro da empresa que usa dados, como cientista de dados ou analista de dados, um projeto de ciência de dados ele tem que ser resolvido com várias habilidades ao mesmo tempo. Então, dificilmente você vai conseguir resolver um problema de ciência de dados ou de análise de dados somente com Python, ou somente com estatística, ou só usando Machine Learning, ou somente fazendo uma visualização de dados. Os problemas relevantes para a empresa, eles são resolvidos com um pouco de cada uma dessas competências. Então, é aqui que tem a grande discrepância entre a forma como é ensinado nas principais pós-graduações e como a gente usa isso na prática. Por isso que é tão difícil, né, a gente conseguir juntar todas essas peças para resolver um problema. E daí surge a célebre frase, né, que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Essa frase, ela exemplifica essa dificuldade de você juntar realmente todas as competências que você aprendeu de maneira separada num único projeto para entregar valor para a empresa. Então, quando eu percebi isso na minha primeira experiência na área de dados, eu entendi que, na verdade, eu precisava estudar de maneira cíclica, onde eu determinaria um problema, que é exatamente o mesmo problema que eu trabalho no dia a dia da empresa, e eu aprenderia todas as habilidades e competências necessárias para resolver aquele problema. Então, eu não aprenderia somente Python e estatística, mas eu aprenderia o mínimo de Python, o mínimo de estatística e o mínimo de Machine Learning e todas as outras competências com foco em resolver aquele problema. Depois eu entregaria uma primeira versão daquela solução para o time de negócio. Né? Nos meus estudos, eu terminaria a primeira versão da solução e assim eu faria mais ciclos, onde em cada um desses ciclos eu aprenderia uma ferramenta nova para poder agregar mais valor na solução e me aprofundaria em competências que eu já estudei. Então, por exemplo, em cada ciclo eu me aprofundaria em Python, em cada ciclo eu me aprofundaria em estatística, só que a profundidade ela seria balizada pela melhoria da próxima versão. Então, com isso, eu comecei a estudar de maneira cíclica, né? Usar um método realmente cíclico de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo mais claro aqui ainda, para você entender como é que isso funciona na prática, e é o que você tem que começar a fazer a partir de agora, a partir desse vídeo, tá? Infelizmente, não dá para desver esse conhecimento, e quando você adquirir esse conhecimento, você se torna obrigado a aplicar esse conhecimento e a mudar realmente a forma como você estuda para ganhar agilidade, né, na forma de aprender as coisas e conseguir entrar no mercado, até mesmo subir de carreira. Então, o exemplo é o seguinte: imagina que você, trabalhando como analista ou cientista de dados numa grande empresa, você recebe a seguinte questão de negócio. Bom, Megan, eu preciso definir os melhores imóveis de uma certa região. Quais são os imóveis que eu devo comprar e quais são os imóveis que eu não devo comprar? Bom, para você criar a solução para esse problema, você pode criar versões dessa solução. Então, vamos imaginar que os dados eles vêm de uma plataforma chamada Kaggle, que é uma plataforma pública, onde você consegue encontrar dados de grandes empresas publicamente para você trabalhar e estudar e aprender. Então, você vai baixar esses dados, né, públicos para o seu computador e você, então, vai carregar isso no Excel. Mas, Megan, no Excel, como assim? Eu quero ser cientista de dados. Mas não tem problema, é a primeira versão. Na primeira versão, você busca sempre entregar o mais rápido possível, para você trazer mais tranquilidade para o time de negócio, ou até mesmo para você entender que você está conseguindo progredir. Então você carrega isso no Excel e você faz uma tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica você calcula as médias de todos os preços dos imóveis desse conjunto de dados e tem um número, que é o número médio. E você pode dizer que a primeira solução que você vai entregar vai ser que os imóveis que você recomenda a compra são aqueles imóveis cujo preço está abaixo da média de todos os imóveis do conjunto de dados. E aqueles imóveis que têm um preço acima da média não são recomendados para compra. Você pode até fazer um gráfico de linha mostrando aonde essa média ela se encontra e mostrar quais são os imóveis que estão abaixo e estão acima dessa linha média. Então essa é a primeira solução, é a mais simples de todas. É a melhor solução? Com certeza não é.
mas é melhor do que tinha, porque não tinha nada. Agora tem alguma coisa, então já é melhor do que nada. Então você já entrega essa primeira solução. E no mundo real mesmo, as pessoas já começam a entender a sua forma de trabalhar, elas já ficam felizes porque já tem alguma coisa para elas conseguirem tomar a decisão, né? Você ganha mais respiro, porque senão as pessoas vão ficar perguntando para você: e aí, Meiro, quando é que a solução vai ficar pronta? Já ficou pronto? Vai ficar pronto amanhã? Qual é a data? Então você já ganha um respiro, que você já entregou alguma coisa para eles e consegue ter tempo para trabalhar numa segunda versão. Na segunda versão, o que você faz? Você coloca mais ferramentas para poder entregar maior valor e você se aprofunda naquela solução que você já criou nos ciclos anteriores. Por exemplo, nesse segundo ciclo aqui, você baixa os dados da mesma plataforma, você agora importa uma ferramenta chamada PyCharm, que é uma ferramenta que permite você programar em Python, então você não vai mais usar o Excel, por exemplo. E agora você calcula a média, mas não só a média de todos os imóveis, mas a média por região, porque você acabou percebendo que a região ela influencia no preço dos imóveis. Então, existem regiões mais caras, regiões mais baratas. Se eu fizer uma média considerando todas as regiões, essa minha média ela vai variar. Agora, se eu fizer uma média por região, eu estou muito mais justo, né, na hora de calcular a média por região. Então, já é uma melhoria, já é melhor do que tinha. Solução 2 é melhor que a solução 1, que é melhor que a solução 0, que não tinha nada. Então, a cada versão, você vai melhorando a sua entrega. Depois disso, no próximo ciclo, né, você vai fazer um gráfico de linha em Python, na verdade, do mesmo ciclo, tá? O próximo ciclo é esse aqui. Você vai baixar os dados agora do Kaggle via uma ferramenta chamada API. Então, você descobriu que essa ferramenta é importante, você quer treinar essa ferramenta, então você vai incluir ela no próximo ciclo para você realmente treinar e entender como é que funciona. Então, você está adicionando uma nova ferramenta aqui no ciclo para você entender como é que ela funciona. Depois disso, você vai conseguir os mesmos dados, como se você tivesse baixado, mesmo feito o download lá no botão, e aí você vai começar a trabalhar. Vai usar uma outra ferramenta agora chamada Jupyter Notebook. Deixa eu sair da frente aqui. Vai usar o Jupyter Notebook para você conseguir manipular dados e criar gráficos e analisar eles de uma forma melhor. Você vai fazer agora a média, só que você vai fazer uma média e vai ordenar os imóveis. Todos aqueles imóveis mais perto da média vão ficar em cima, aqueles que estiverem mais longe da média vão ficar embaixo. E aí você pode recomendar os imóveis que estão mais longe da média e os que estão mais próximos da média, por exemplo. Depois você vai criar um mapa com cores com essas médias. Então você vai criar um mapa e esse mapa ele vai ter uma variação de cor baseado na variação de preço dos imóveis. E aí, quanto mais a cor mais forte, mais próximo da média, portanto, ou acima da média, né? E aí a pessoa não deveria comprar aquele imóvel. Agora, apartamentos com cores, né? Imóveis com cores mais claras são apartamentos recomendados para compra, por exemplo. Então, já é uma melhoria com cores mesmo da solução anterior. E assim você vai colocando outras coisas. Você pode fazer uma apresentação no Google Slides, por exemplo, uma nova ferramenta que você adicionou para poder gerar mais valor, né? Entregar uma coisa mais organizada, mais profissional para o time de negócio. Então, você criou aqui a sua terceiro ciclo, a sua terceira versão da solução. É a melhor versão da solução? Com certeza não, mas já é melhor do que as 3 últimas. Então, você vai melhorando a cada ciclo. No próximo ciclo, você pode, por exemplo, baixar os dados via API, importar numa nova ferramenta que você quer treinar, que é a VS Code. Depois, agora, você vai colocar um outro elemento no cálculo da sua média, porque você entendeu que o tamanho do apartamento também varia no preço dele, não só a região. Então, você vai calcular a média dos imóveis por região e por tamanho, para ficar ainda mais justo. Depois você pode até calcular uma correlação entre o tamanho dos imóveis e os preços, para você entender o quão forte é essa relação. Cria 2 filtros ali interativos para as pessoas poderem selecionar os imóveis a partir da região, do preço e do tamanho. E você pode até escrever um artigo para o seu blog pessoal, ou até mesmo para as pessoas de negócio, como é que funciona essa correlação, para eles conseguirem tomar decisões a partir desse conhecimento. Então, você entregou mais uma versão da sua solução. Depois, você pode entregar uma outra versão ainda, melhorada, né? Você continua baixando os dados via API, importa isso no Jupyter Notebook. Agora, você adiciona um novo elemento à média, que é a garagem, por exemplo. O número de garagens influencia no preço do apartamento, do imóvel. Você faz uma distribuição desses preços por região usando uma ferramenta gráfica da estatística chamada Boxplot. Então, você adicionou uma nova ferramenta da estatística aqui para melhorar ainda mais a entrega da sua solução. Você pode treinar um algoritmo chamado Random Forest para você entender quais são as características que têm mais valor na hora de você precificar um imóvel, por exemplo. Você pode colocar mais 2 filtros para as pessoas conseguirem filtrar os apartamentos com mais liberdade. Você pode escrever um artigo sobre Boxplot para explicar para as pessoas como entender um Boxplot e também como explicar
para as pessoas de negócio, como olhar para o Blogspot e tomar uma decisão a partir disso. Então, isso é mais um ciclo que você pode fazer. Então, observe quantos ciclos nós fizemos e como que a gente foi melhorando a versão da solução a partir dos ciclos. Então, assim você consegue aprender focado na solução do problema. Todas essas etapas aqui do ciclo, você passa por todas aquelas competências que eu falei nos outros slides, né? Você tem programação, você tem estatística, você tem machine learning, você tem visualização de dados e assim por diante. Depois, no último ciclo aqui, você pode baixar os dados do Kaggle, você pode colocar eles num banco de dados para ficar mais organizado, você pode importar esses dados do banco de dados para dentro da sua ferramenta em Python, você pode fazer isso através de uma ferramenta SQL, então você está aprendendo uma nova ferramenta dentro desse novo ciclo. Você agora identifica os outliers antes de poder calcular a média, porque você sabe que os outliers eles influenciam na média dos imóveis, então você remove, faz uma análise de outlier e remove aqueles outliers que fazem sentido. Depois você pode retreinar o seu algoritmo de Random Forest para tentar identificar qual é o atributo do imóvel que tem maior relevância na hora de precificar o imóvel. Você pode calcular uma métrica de performance em cima da Random Forest para saber se ela está entregando para você um resultado legal. Você pode colocar atributos mais relevantes nesse imóvel, você pode criar um gráfico mostrando quais são esses atributos, você pode apresentar todos esses passos dentro de uma apresentação, realmente usando storytelling e fazer um artigo com toda a sua experiência que você adquiriu através da construção dessa solução. Então, olha como a gente vai melhorando a solução através dos ciclos que a gente vai fazendo. A gente não vai especializando em nenhuma competência, mas a gente vai usando todas as competências para resolver um problema de negócio, porque é exatamente desse jeito que a gente trabalha no mundo real com a ciência de dados. Toda empresa espera que você entregue alguma coisa em 7 dias. Então, não adianta esperar 6 meses para fazer um projeto de ciência de dados, porque depois de 6 meses, talvez o problema que você começou a resolver nem faça mais sentido. Então, é muito melhor entregar versões da solução para você entregar mais rápido, gerar mais valor, do que você esperar 6 meses para entregar alguma coisa que já pode estar desatualizada, sem dizer que quanto mais valor você entrega, mais rápido você cresce na carreira. Então, a forma cíclica de aprender, ela reflete muito a forma como a gente trabalha no dia a dia. Então, quando eu comecei a comparar esses dois métodos, a gente tem aqui o método tradicional, deixa eu mudar a câmera aqui, onde ele dificulta um pouco o entendimento do todo, porque separa todas as habilidades em visões diferentes, né? Então, você aprende Python, aprende estatística, você aprende machine learning, tudo separado, então fica difícil você juntar tudo isso quando você for resolver problemas reais. Muitas vezes você tem uma profundidade desnecessária, então às vezes você está aprendendo Python, habilidades que você não precisa para agora. Então eu vejo muito isso nas pessoas. Elas estão aprendendo algumas coisas que não é para o nível delas, é para o nível de quem está buscando senioridade, por exemplo. Porque a gente tem que entender que existem coisas que você tem que aprender e coisas que você tem que aprender agora, dependendo do nível e do objetivo que você tem. Se o seu objetivo é entrar no mercado agora, fazer uma migração de carreira, você não deveria aprender algumas habilidades. Se você já está no mercado buscando a senioridade, são outras habilidades. Então, evita com que você aprenda coisas desnecessárias no momento que você não precisa. E uma coisa que me chateia muito é a gente ter um único projeto que promete juntar todas essas habilidades depois de uma pós-graduação. A ideia é muito legal, né? Você tem um projeto que compila tudo que você aprendeu. Só que um projeto só, depois de 2 anos, eu acho muito pouco para você realmente conseguir compilar todas as suas habilidades. Agora, já o método cíclico, quando você estuda por essa forma, você simula realmente a experiência completa do todo. Então, você foca na resolução de um problema de negócio e você trabalha para construir versões daquela solução, onde em cada ciclo você coloca uma ferramenta nova para aprender uma ferramenta e aumentar o teu leque de ferramentas para poder gerar mais valor, e também você aprofunda o seu conhecimento passando por competências que você já tem trabalhado nos ciclos anteriores. E isso ciclicamente faz com que você vá aumentando a profundidade do conhecimento e colocando novas ferramentas. Sem dizer que o método cíclico é um método para você aprender qualquer assunto. Então você pode fazer esse experimento. Pega um assunto, um objeto, um assunto, né, que você queira aprender e usa o método cíclico para você aprender. Você vê que você consegue aprender coisas mais rápido, de maneira mais simples. E por que isso é importante? Porque no mundo da ciência de dados é impossível você estar 100% pronto, porque tem sempre coisas novas, problemas novos, métodos novos, técnicas novas. O que você tem que fazer é ter um método para aprender coisa nova que você confie. Se você tem um método que você confie para aprender coisas novas, você está tranquilo em qualquer profissão. Porque uma das habilidades mais importantes no mercado hoje é a capacidade de aprender rápido. Você ter um método para isso é o que vai fazer você
não se sentir inseguro quando te derem um problema que você aparentemente não sabe como resolver. Porque a maioria a gente não vai saber, mas a gente sabe como começar. E no meio do caminho, no meio dos ciclos, a gente vai descobrindo o que fazer como próximo passo e assim vai criando soluções para as empresas. E é por isso que os meus alunos eles entram no mercado de dados em menos de um ano. Né? Enquanto as pessoas estão na metade de uma pós-graduação, os meus alunos já estão empregados, ganhando dinheiro e aprendendo muito direto do campo de batalha de grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil e também fora do país. Né? Eu vou deixar o link da próxima turma aqui na descrição. Faz a sua matrícula agora, porque eu sei que você odeia perder tempo, assim como eu, e quer entrar logo no mercado de dados. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!